Boa tarde a todos. Eu queria agradecer muito a paciência dos senhores até agora em me escutar. Eu vou tentar ser bastante breve, até porque eu tenho um compromisso também, mas eu fiz questão de ceder parte do meu tempo para o professor Edmar, porque eu estava adorando ouvir a palestra dele, estava interessadíssima na palestra dele. Quero agradecer ao meu amigo Marcelo, Pedro Anã, Rodrigo, é muito bom estar aqui novamente. Bom, a minha palestra é mais fácil até de tentar abordar um tema um pouquinho mais calmo, porque eu vou falar só sobre a amortização do ágio na jurisprudência e também em relação à alteração legislativa dele. Já fazendo um comparativo e também com a jurisprudência, esse comparativo com a jurisprudência do CAF. Antes até de começar do ágio, queria só falar da palestra do professor Edmar. Eu teria vários comentários para fazer, mas só sobre a questão do lucro no exterior, a gente tem se debatido demais na Câmara Superior sobre a tributação do lucro oferido no exterior. Eu concordo inteiramente com ele e me parece que o julgamento do Supremo Tribunal Federal, professor Edmar, e nesse sentido, o ministro Joaquim Barbosa é uma das pessoas que mais entende, a meu ver, de tributação internacional, pela experiência internacional que ele tem, então estou ali, dá um toque naquele julgamento, foi bastante lúcido no seu voto, e infelizmente ficou vencido no último dos casos, que não é o de repercussão geral e nem do da ação direta, mas ele deixou muito claro que a tributação deve ser sobre a apuração do resultado lá fora. Por quê? Porque ela tem que se assemelhar, tem que chegar perto daquilo que pode ser distribuível ao sócio. E o que pode ser distribuível ao sócio não é o lucro real, é sempre o lucro contábil. Eu não distribuo dividendo com base em lucro real, distribuo dividendo com base em lucro contábil. Portanto, a tributação tem que ser do lucro contábil. Muito bem. Voltando aqui à questão da amortização do ágio. Para entender os requisitos para amortização do ágio, então, ágio é sempre aquela diferença entre o custo de aquisição versus o patrimônio líquido. Pelo menos era assim na legislação passada, né? Custo de aquisição versus o patrimônio líquido. Essa diferença era o ágio. E esse ágio era amortizável no momento em que eu tinha uma incorporação, fusão ou cisão, e em que eu tinha uma junção do investimento com a investida, né? A empresa que adquiriu e aquela investida. De alguma forma, eu tinha essa fusão entre investimento e investida, eu poderia fazer a amortização do ágio, uma despesa, portanto, a razão de uns 60 avos por mês a partir desse evento de incorporação, fusão ou cisão. Muito bem. Eu peguei um caso que eu dou contra o PAV, foi um dos primeiros que o Conselho julgou, onde ele enumerou os requisitos que precisava para que o contribuinte tivesse o direito à amortização do ágio. E eu peguei especificamente esse porque não é de privatização. Porque teve uma discussão muito grande no Conselho, os casos de privatização ganharam, como se a legislação tivesse sido feita só para os casos de privatização. A gente sabe que o que motivou a elaboração dessa legislação foi realmente estimular o alto preço na negociação das privatizações. Mas a legislação não foi feita só para as privatizações. Ela é feita também para a iniciativa privada, para que a iniciativa privada faça grandes negócios, inclusive vendendo participação para multinacionais, para a empresa no exterior, integrando divisas no Brasil. Muito bem. Esse caso trouxe o seguinte, no voto ele vem dar 4 requisitos que ele considera importantes para a amortização do ágio, e algum deles eu entendo que não é bem assim. E vou mostrar por quê e vamos tratar um a um. Primeiro requisito, o ágio precisa ser de expectativa de rentabilidade futura. É isso mesmo, o ágio precisa ter... Estou com um problema, né? O ágio precisa ter expectativa de rentabilidade futura, é isso mesmo. Eu vou até disponibilizar essa apresentação, porque eu fiz um quadro comparativo da lei anterior e a lei nova, tá? Lei anterior. Como é que eu fazia? Na lei anterior era preço de aquisição menos patrimônio líquido. Essa diferença, eu poderia colocar ela dentro de valor de mercado de bens, fundo de comércio intangível ou rentabilidade futura. Não tinha ordem de preferência para isso. Existia uma discussão, e alguns autos de infração vieram discutindo, que eu primeiro precisava separar o que era valor de mercado de bens, depois fundo de comércio intangível e outras razões, para depois ter a rentabilidade econômica.
Até Marco Aurélio veio nessa linha. A legislação nova deixou bem claro que não, que isso aqui não tinha ordem de preferência. A jurisprudência do CARF sedimentou nesse sentido, não tinha ordem de preferência, somente com a legislação nova para as aquisições a partir de 2015 ou para as anteriores que não forem feitas as incorporações até 2017, é que vale a nova legislação. Na nova legislação, sim, o ágio passa a ser valor residual. O que significa valor residual? É o preço de aquisição menos, abre parênteses, patrimônio líquido mais ou menos valor justo dos bens, ativos ou dos passivos, identificáveis. Identificáveis aí, professor Edmar, tem se entendido, não seria só, infelizmente, aquilo que está no balanço, pelo menos as auditorias estão apontando o seguinte: você tem uma marca, essa marca não está por um valor no teu balanço, mas essa marca é um intangível, mensurável, identificável. Um fundo de comércio não está no teu balanço, mas é um intangível, mensurável, identificável. Ele vai entrar e o ágio seria só residual. Tá? Agora, se ele tiver, aí sim, aí o ágio pode ser até maior do que na legislação anterior. Fiz um quadro comparativo. Preço de aquisição, 120. 120 em todas as hipóteses. Na hipótese A, pela legislação antiga. Na hipótese B, C e D, pela nova legislação. Pela legislação antiga, preço de aquisição menos patrimônio líquido é o ágio. Então, ágio de 20. Preço de aquisição não muda na legislação nova. PL, eu não estou fazendo o ensaio de trazer o imposto de renda ou de trazer o ajuste no PL do valor da marca, por exemplo. Tá? Não fiz esse ensaio. Considerei PL estanque nas 3 hipóteses de 80. Na mais ou menos valia dos ativos, eu trouxe uma mais-valia de 40, acabei com o meu ágio. Uma mais-valia de 60, tornei meu ágio negativo, que é efeito zero. Ou achei uma menos-valia. Depreciei quando eu fui avaliar no meu laudo. O meu ágio ficou superior ao da legislação antiga e eu deveria ter o direito à amortização a ele. A discussão da expectativa de rentabilidade futura, que é a discussão sobre não ter ordem de preferência. Eu realmente, pela legislação antiga, a jurisprudência majoritária é no sentido de aceitar sem nenhuma ordem de preferência. Trouxe um caso isolado em que o contribuinte perdeu, o caso da BMF, mas por que ele perdeu? Por uma questão de terminologia. O laudo que o contribuinte juntou falava em valor justo de mercado da Bovespa Holding. Ao falar em valor justo, o voto caminhou no sentido de dizer: me desculpa, isto aqui é uma avaliação de ativos e não de rentabilidade futura. Não aceito ele como de rentabilidade futura. O único ágio amortizável é o de rentabilidade futura. O contribuinte perdeu. Segundo requisito, lisura na avaliação da empresa adquirida. Também concordo que esse requisito sempre foi necessário. Era e é. Essa lisura na avaliação significa o quê? Necessariamente a existência de laudo? Não. Eu não tinha exigência de laudo na legislação anterior. Como advogada, se o contribuinte me perguntar, é bom eu ter laudo? Claro que é. Por quê? Porque ele é uma linguagem técnica própria, em que, para a Receita contestar, ela só pode contestar mediante uma linguagem na mesma altura, com a mesma tecnicidade. Mas, se não tiver, não é um motivo para se manter um lançamento, para se indeferir ou não se aceitar essa despesa. Por quê? Porque a legislação dizia o quê? Que você precisava ter documentação comprobatória da tua escrituração. E ela deveria ser contemporânea à época dos fatos. Não exigia laudo. Hoje, o laudo é exigido. Atentem que, como bem disse o professor agora, ela não é exigida para o cálculo do ágio. Ela é exigida para o cálculo da mais ou menos valia. Mas é óbvio que hoje, se o ágio é residual, ele calcula posteriormente a mais ou menos valia. É claro que ele depende desse laudo, que é protocolado na Receita Federal ou registrado num cartório, num prazo que é posterior à aquisição. Percebam por quê? Porque eu tenho até 1 ano para fazer essa avaliação. Eu tenho um valor provisório, que eu vou ver esse valor
real, efetivo, pós-aquisição, tem um valor só provisório anterior. Aqui, portanto, teve um lançamento sob a legislação, sempre a jurisprudência vai tratar da legislação anterior, claro, porque a nova nem está em vigor ainda para a questão do ágio. Eu tenho um lançamento onde o contribuinte foi autuado por não ter observado, não ter laudo, e o lançamento disse, não, você só precisa ter documentação contemporânea à época dos fatos e com documentos comprobatórios e coerentes. Terceiro requisito, operações originais entre partes não ligadas. Não concordo com esse requisito. Esse requisito é só pela nova legislação. Ele não era pela legislação anterior. E veja só que interessante. Contabilmente, e aí o professor Edmar tem muito mais capacidade de dizer do que eu, mas se a gente pegar nos pronunciamentos contábeis, desde longa data já não se admitia certas contabilizações intragrupo. No entanto, fiscalmente, não só se admite, como se exige. Veja só, eu vou ter um DDL se eu for sócia do Edmar e alienar. Aliás, eu sou a empresa. O Edmar é o sócio majoritário da empresa. Se a empresa alienar ao Edmar um bem da empresa, partes relacionadas por valor que não seja valor de mercado, vai dar DDL. Portanto, são efeitos fiscais que não são absolutamente relacionados com a prática contábil. A contabilidade ela está preocupada, hoje, as práticas contábeis estão preocupadas com o tratamento em relação ao sócio minoritário, a mostrar uma situação patrimonial. Já a fiscalização não está preocupada com o sócio minoritário e nem mostrar a situação patrimonial. Ela está preocupada com a tua receita, com a tua renda. É uma outra preocupação, é um outro foco. E é por isso que eu tenho efeitos divergentes fiscais. Veja que a própria CVM, que não admitia contabilmente o ágio intragrupo, dizia: registre que o ágio bom de você amortizar é o ágio da empresa que você cria veículo para você facilitar a amortização do ágio sem criar dificuldade para o minoritário, sem criar burocracia, na incorporação reversa. Agora, hoje não. Hoje o ágio intragrupo já não pode em termos. Veja só, que o ágio intragrupo, que a fiscalização tem mania de dizer, esse ágio é intragrupo, então eu estou vedando essa despesa. Isso nem na nova legislação está vedado, na maior parte dos casos. Na nova legislação está vedado o ágio intragrupo que não seja para adquirir controle, ou seja, já estou no próprio grupo, mas vou adquirir controle que eu não tinha. Pode ter ágio. Eu só não posso contabilizar a variação da participação que eu já tinha. Eu não posso ter mais ágio sobre a participação que eu já tinha. Só isso, eu elimino essa variação da participação que eu já tinha. Mas eu posso ter ágio na nova participação. E também ela diz, ágio intragrupo não pode, mas para saber se a parte não é relacionada, você pega o primeiro movimento. Então, o que acontece, gente? A fiscalização fala que eu não posso usar empresa, veículo, porque ela diz o seguinte, vamos supor, eu vou lá adquirir uma empresa. Daí eu tenho um veículo para adquirir ou para transferir esse ágio. Ela diz, agora se tornou interno, porque você já era do grupo econômico. Então se tornou interno. Veio a legislação e falou assim, isso não importa. Sabe por que não importa? Porque eu só quero saber se a parte é independente na origem, no primeiro movimento. Se no primeiro movimento a parte era independente, nunca mais ela vira intragrupo. Aquela parte, aquele ágio não vira mais intragrupo, ainda que você transfira lá dentro. Então, quer dizer, mais claro que está na nova legislação, impossível. Tá? E a nova legislação, como ela não permite ágio intragrupo na origem, ela vem dizer o que são partes dependentes. E ela só trata de relações verticais. Ela não trata de relações horizontais. Se eu e o professor Edmar formos sócios de uma empresa, ele não é obrigado a me vender por um valor que não seja o valor de mercado. Eu não posso diluí-lo indevidamente. Isso seria contra, inclusive, uma norma societária.
Aí, então, por exemplo, na aquisição de participação por estágios, o único caso de ágio que foi julgado até agora pela Câmara Superior, a não ser que essa sessão que eu não estou participando, que eu estava viajando, acabei de chegar, tenha sido julgado um outro que estava lá em pauta, mas que não era esse assunto. O único caso de ágio que foi julgado até agora foi da Casa do Pão de Queijo, CPQ. Veja só que no CPQ, uma das situações foi, aqui a aquisição se deu por uma empresa veículo. Isso aqui sequer entrou em discussão, tá? Ganhou na primeira instância já e não foi nem objeto de recurso especial. Teve uma primeira aquisição de 55%. Percebam que a segunda aquisição não foi nem do controle, porque o controle já foi adquirido na primeira aquisição. Na segunda aquisição, dos 55%, ela passa a deter 70%. Novamente por empresa veículo, e aqui não mais adquirindo dos sócios, e sim adquirindo por subscrição da CNM, que se tornou Sociedade por Ações, e emite ações com ágio, portanto, né, faz aumento de capital por subscrição de ações. A discussão que chegou na Câmara Superior, que foi a única que remanesceu, porque todo o resto o contribuinte ganhou, a discussão que chegou, ele ganhou a incorporação reversa, ele ganhou a amortização do ágio com 2 incorporações subsequentes, ele ganhou o fato de ser no mesmo grupo a segunda aquisição. A única discussão que chegou na Câmara Superior foi a discussão de subscrição de ações. É aquisição ou não? Porque é o quarto requisito que a gente tem que falar. O quarto requisito é pagamento do preço e partes independentes. Foi a única discussão que chegou na Câmara Superior. E que o contribuinte ganhou. Tá? Efetivo pagamento. Portanto, é o que ele exigiu essa jurisprudência, e com a qual eu não concordo. Você tem que ter efetiva aquisição e não efetivo pagamento. O pagamento per si não é necessário, o que é necessário é a aquisição. Qual que é o conceito de aquisição, portanto? Subscrição de ações é uma espécie de aquisição. Nesse caso da Câmara Superior era muito tranquilo, porque a subscrição de ações não se deu com conferência de bens, ela se deu com pagamento por aumento de capital. Então, isso, de fato, foi motivo bastante suficiente para que o julgamento fosse quase a unanimidade. Se fosse com conferência de bens, eu acho que a discussão poderia ir para um outro caminho. Tá? Mas veja aqui, tanto na legislação antiga quanto na nova legislação, ninguém fala em pagamento de preço necessariamente, falam em aquisição necessária. Aí veio a discussão da incorporação de ações, por exemplo. Como é que funciona a incorporação de ações? Em assembleia, decide-se, B e C decidem que B será incorporada, que haverá incorporação das ações de B por C. Com isso, B se torna subsidiária, integral de C. Ao se tornar subsidiária integral de C, os sócios que eram sócios de B passam a não ter mais ações de B e sim a ter ações de C. Trocam-se as ações de B por ação de C. Quando isso acontece, foi definido que esse tipo de operação daria ganho de capital para esses sócios e minoritários, por exemplo. Se dá ganho de capital, tem que dar também o direito à amortização do ágio. E aqui não houve nenhum pagamento de preço. Tenho dúvida se aqui daria ganho de capital e, por contrapartida, daria amortização de ágio, mas essa é a situação até agora definida, não em Câmara Superior, mas em câmaras baixas do CARF. No voto vencedor, portanto, está se falando que não tinha nenhum problema o ágio dentro do mesmo grupo econômico, não tinha nenhum problema a legislação que o professor Edmar mencionou, que era a 10.637, o diferimento, portanto, no ganho, mas já dizia o que diz a lei nova. Dizia o seguinte: no momento em que você tem a junção de investida e investidor, é o momento da efetiva realização. Portanto, ali quebra-se o diferimento do artigo 36 da 10.637. E quando o pagamento do preço se dá no exterior? Caso Halliburton julgado. A empresa é brasileira, mas os sócios eram estrangeiros e venderam para empresas estrangeiras. Todo o pagamento de preço aconteceu no exterior, ganho de capital no exterior, a despesa do ágio aconteceria no Brasil. Não foi aceito, porque se entendeu que toda a operação estaria no exterior, não geraria despesa de amortização de ágio no Brasil.
Aqui a decisão da Câmara Superior da Casa do Pão de Queijo, subscrição de ações aqui com aporte de capital, de dinheiro, é uma espécie de aquisição. E ágil sem causa, ou seja, no momento 1 e no momento final, nada mudou. E também não houve custo nenhum. Esse não vale nada. Qual que é o ágil sem causa? A, B e C já eram donos da recorrente. Criam duas empresas aqui no meio do caminho no primeiro momento. No segundo momento, eles criam uma empresa aqui, mais uma veículo, reavaliam os bens da empresa da qual eles já eram sócios e subscrevem nessa empresa aqui. No último momento, dia seguinte, a recorrente vai lá, faz uma incorporação dessa empresa que tinha reavaliado os bens. Nada aconteceu. A situação aqui é a mesma situação que se tinha aqui. É a mesma. Nada mudou. Só que gerou uma despesa de ágio na recorrente, sem nenhum custo financeiro, sem absolutamente nada acontecer. Esse ágio não valeu nada. Veja aqui, no voto do relator, que, na verdade, foi acompanhado pelas conclusões na Câmara, ele vem com a história de propósito negocial, de abuso de direito, etc. E aí, o conselheiro Takata faz uma declaração de voto para deixar muito claro o seguinte: a Câmara acompanha pelas conclusões, porque nós não vamos abarcar esta tese de propósito negocial. Nós vamos rechaçar essa história de abuso de direito, mas nós não vamos aceitar um ágio criado artificialmente. Uma coisa é aceitar o diferimento da 10.637. Outra coisa é aceitar uma operação exclusivamente de papel, onde o ágio não tem qualquer causa, porque a operação em si não tem qualquer causa. E isso não tem nada a ver com o fato de propósito negocial, e muito menos com o fato de ágio interno, porque o ágio interno, na legislação anterior, não tinha qualquer vedação. Com isso, gente, vai ficar só algumas discussões, né? A discussão sobre empresa-veículo. Empresa-veículo para aquisição, ou seja, estou no exterior, por exemplo, ou no Brasil tenho duas empresas. Eu constituo uma empresa no Brasil para que aporte dinheiro no Brasil, para que essa empresa no Brasil adquira. E depois, C, incorpora reversamente, B. Isto é absolutamente aceitável, a meu ver, tá? A fiscalização tem contestado esse tipo de operação, dizendo que o ágio só poderia ser amortizado quando houvesse a junção de A com C. Por quê? Porque o dinheiro veio de A, então A seria o real adquirente. Não me faz nenhum sentido, porque eu tornaria só difícil um direito de amortizar o ágio que eu já tenho, porque a aquisição já aconteceu. Mas veja que essa jurisprudência absolutamente não é tranquila. Duas acusações idênticas, que é a do caso Lupatec e a do caso Multiplan, são idênticas. Nas duas acusações, a fiscalização diz que essa empresa criada, que recebeu dinheiro para adquirir, essa empresa criada só teve o propósito de poder possibilitar a incorporação para amortização do ágio. E que a real adquirente é aquela que mandou o dinheiro. E, nesse caso da Lupatec, o contribuinte perdeu, só teve a multa desqualificada, tirou a multa de fraude. Por quê? Porque, nesses casos todos, estão às claras a operação. É um caso de interpretação jurídica do que pode ou do que não pode, mas não é um caso de simulação. Então, as multas têm sido desqualificadas. Mas o contribuinte perdeu porque se entendeu que ele só poderia amortizar o ágio quando tivesse a junção de quem deu o dinheiro, que é a com a adquirida, e não a empresa que adquiriu diretamente. Já nesse caso da Multiplan, a acusação foi até mais fundo. Ela fala, olha, eu encontrei aqui um termo de acordo que A estava adquirindo C, e autorizando que A passasse esses direitos a B, que seria uma empresa que ele iria criar, botar o dinheiro para adquirir. E aí, o que disse o voto vencedor? Desculpa, isso não é caso de transferência de ágio, não é caso de criação de ágio, teve uma aquisição de terceiro, não é nem caso de ágio interno, para quem não gosta de ágio interno. O investidor tem o direito de adquirir por um veículo porque é menos burocrático, porque é mais fácil fazer essa incorporação.
E não é fraude à lei, porque a lei tem uma norma indutora. Qual que é a norma indutora? Me dá o dinheiro à vista. Pague bastante pela empresa, que eu quero receber o ganho de capital à vista, e eu te dou o direito de despesa do ágio a prazo, à razão de 1/60. Isso é a norma indutora. É tão indutora que ela foi lá e deu o direito de você fazer incorporação reversa. Ela falou, se fizer incorporação reversa, está tudo bem. Gente, tentou passar no Congresso a proibição da amortização de ágio no caso de substituição de ações. E o governo foi lá e disse, não queremos isso. Não queremos que isso passe, porque isso vai atrapalhar os grandes negócios no Brasil. Então, assim, não faz sentido. E aí, nesse caso, esse voto foi justamente nessa linha, o contribuinte sagrou-se vencedor. O que é que vai ser realmente definido no Conselho? Isso é uma decisão que quem vai tomar a Câmara Superior. Nenhum desses casos ainda foi pautado na Câmara Superior. Nós não temos nenhuma tranquilidade quanto aos julgamentos no âmbito do CARF. Veja a que ponto nós chegamos. No caso Renosa e no caso Nacional Minérios, ambos julgados na minha Câmara Baixa, não na Câmara Superior. No mesmo dia. Eu trago isso porque esse dia eu passei nervoso. Muito. Muito nervoso, né? Esse dia eu briguei. Foi horrível esse dia. Eu cheguei no hotel com muita dor de cabeça, porque eu fiquei nervosa de verdade. Nesse dia, de manhã, julgou-se um caso, o contribuinte ganhou. Por quê? Porque eram 2 investidores estrangeiros e um investidor brasileiro que estavam adquirindo uma empresa no Brasil. Constituiu-se uma empresa veículo, que a gente chama de veículo, não um termo pejorativo, veículo de investimento. Todo mundo colocou o dinheiro lá para comprar, né? Porque é óbvio, nenhum idiota, desculpa, o Edmar gosta muito de mim, o Rodrigo gosta de mim, o Pedro não gosta de mim. Tá bom, eu também gosto muito de vocês. Alguém vai lá e vai colocar dinheiro numa empresa, eu não tenho certeza se você vai pôr, não tenho certeza que o Edmar vai pôr, nós não sabemos como é que vai estar a avaliação disso. Desculpa, a gente vai pôr numa empresa, a gente vai esperar ver, né? Quando investir, vai investir todo mundo junto. Ninguém vai correr risco, né? Então, assim, obviamente, e aí se aceitou toda essa justificativa e o contribuinte ganhou. Chegou à tarde, foi julgado outro caso, o próprio procurador nem fez sustentação oral, falou, infelizmente, né? Tipo, se deu por perdido, né? Infelizmente, esse caso é igual ao primeiro, tal. Aí o julgador foi lá e falou, mas aqui é só uma estrangeira e uma brasileira, daí podia ter investido direto, eu não vejo tanto propósito negocial na empresa veículo. O contribuinte perdeu por qualidade no segundo caso. Se eu sou advogado, acho que eu vomito na sessão, entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa é super ruim, né, quando acontece. Eu passei nervoso, porque eu falei, gente, desculpa, olha que ponto que chega. É por isso que eu gosto muito da decisão. Eu gosto demais da decisão do caso Multiplan, que eu aconselho a leitura do voto vencedor, onde o conselheiro Alberto, que é um conselheiro fazendário, mas muito bem qualificado, ele diz claramente que os julgadores prestariam um grande serviço à nação e ao povo brasileiro e ao investimento no Brasil se eles não seguissem a loteria que significa o propósito negocial e que não tem nenhum fundamento jurídico, né? E é o que me parece bastante lógico. E é o que a gente vê acontecer no dia a dia. A segunda questão é a utilização de veículo para transferência do ágio, ou seja, A adquire B. Depois que ele adquiriu, ele transfere investimento para C para poder fazer a incorporação. Esse caso é um pouco mais complicado porque não foi feita a aquisição por C. Ele transferiu para C. Mas a gente tem decisões que mantêm o direito à amortização do ágio até o montante do ágio de B transferido para C. Se nessa transferência criou-se valor a maior de ágio, essa criação, obviamente, é ágio sem causa. Não pode ser aceita para efeito de amortização. Então, se limita a esse valor, dizendo, ainda que eu considere um ágio novo, é o mesmo ágio. Ele tem um fundamento no ágio de aquisição de terceiros. Tanto assim que o governo, e olha como quando a gente pensa em união, né, é muito louco, porque parece que a Receita fala uma língua e a União fala outra, né? Quando teve as privatizações, especialmente a privatização do sistema Telebrás, veio um decreto da própria
União, decreto 2546, que determinou a criação de sociedade de propósito específico, mais veículo impossível, preparando o sistema Telebrás para venda. E depois que ele preparou, ele diz, vocês vão criar várias SPS para fazer a amortização do ágio. Ato contínuo, veio a previsão da amortização do ágio. Veio a legislação que permitiu a amortização do ágio de forma na incorporação reversa. Quer dizer, a União fala uma língua e a Receita não respeita. Então, me parece que isso é uma briga que só deixa o contribuinte perdido. É claro que uma coisa é o ágio sem causa. Esse, a meu ver, deve ser combatido. Outra coisa é a gente não ter parâmetros mais de respeito à legislação posta. Nesse caso, Itaú Card, por exemplo, foi um julgamento onde, num voto de um conselheiro fazendário também, foi dito o seguinte, ágio pago, verdade, com transferência do mesmo ágio, ainda que seja um ágio novo, até esse montante, não deu só a parte do montante que já tinha sido amortizado. Até a transferência desse montante é permitido. Por quê? Porque ele usar um veículo para fazer isso é muito menos burocrático, é muito melhor, porque senão ele vai prejudicar até acionistas minoritários incorporando a outra empresa. Então, ele faz assim e está tudo certo, ganhou o contribuinte. Mas e a incorporação às avessas, que é a reversa, que é a norma que me diz indutora para que você possa continuar fazendo isso, existia na legislação nova, continua existindo na legislação atual. E só para eu concluir, que eu também estou com o meu horário, o limite temporal para amortização do ágio continua sendo 1,60. O caso que nós temos em discussão agora, em pauta na Câmara Superior, que eu não sei se está sendo julgado nessa sessão ou será na próxima, é o seguinte, apesar de ser 1,60, teve um caso que a Procuradoria recorreu, dizendo que naquele caso o contribuinte tinha que amortizar em 20 anos, porque o prazo de concessão de telefonia da Vivo era de 20 anos, ou sei lá, era mais do que 1,60. Me parece estranho uma coisa dessas quando você admitiu que o ágio é de rentabilidade futura, essa questão já está preclusa. Então, se ele é de rentabilidade futura, ele não é avaliação de ativo, ele não é avaliação do contrato de concessão, mas essa discussão está posta agora na Câmara Superior. E a questão da multa qualificada, porque todas essas autuações estão vindo com multa de fraude de 150%. A maior parte tem tido a multa desqualificada, ou seja, quando mantido o lançamento, a multa tem sido desqualificada, porque é uma glosa de despesa, porque o contribuinte mostra os atos que ele faz e porque é uma questão de interpretação legal. Posso ou não amortizar o ágio nessas condições? E se o próprio Conselho não consegue se resolver sobre a aplicação da lei, por que achar que o contribuinte está com dolo numa aplicação da lei? Nada obstante, também preciso colocar que existe autos de infração mantendo a qualificação da multa. Mas veja que interessante. Esse primeiro, um dos poucos aqui que eu encontrei que manteve a multa qualificada, esse primeiro aqui foi de relatoria do conselheiro Valmir, que já até mudou de opinião, ou seja, num caso idêntico a esse, ele já entendeu que o direito vigora para o contribuinte e que dá o direito à amortização do ágio, então, muito menos a qualificação da multa. E nesse aqui, ele diz, olha, só mudou do controle direto para o indireto, então não faria jus à amortização do ágio. Mas o contribuinte não deixou as claras que era isso que ele estava fazendo? Essa não foi uma interpretação do direito que o contribuinte fez? Então, não me parece que continua sendo meramente uma interpretação legal. Mas isso também nós não temos definição sobre a manutenção ou não da qualificação da penalidade. E é isso. Muito obrigada.